Daniel, primeiro capítulo de Daniel, começando do verso 8 em diante. O verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe de eunucos. E disse o chefe do eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros, jovem da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, e Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, o teu servo 10 dias, o que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti e da nossa aparência e dos jovens que comigo comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e experimentou 10 dias, e no fim dos 10 dias a aparência era melhor, estava eles mais robusto do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isso o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, ele dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe e a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azael, pois isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhe fez pergunta, achou-se 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia em todo o povo no seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Essa é uma leitura básica que quero falar alguma coisa nessa noite. Sei que ela é bem conhecida, talvez muitos dos irmãos até conheçam melhor do que eu, e assim por diante, mas quero falar alguma coisinha que Deus passou em meu coração. Quero dizer aos irmãos que toda a nossa vida depende das nossas decisões. Nada se acrescenta e nada tira das nossas vidas conforme nós fizermos a nossa decisão. Quando nós fizemos uma decisão bem feita e se firmamos naquilo que nós decidimos, ela nos acompanha por todo o resto da nossa vida. E quando nós fizemos uma decisão mal feita, ela também nos acompanha por todo o resto da nossa vida. Porque tudo depende daquilo que nós decidimos e se firmamos nela em nosso coração, para que ela nos siga conosco e nós podemos caminhar então conforme decidimos. E se nós começássemos a querer enumerar, eu creio que cada um dos irmãos poderiam dizer que de fato isto é real. Nós vemos tantas coisas nos nossos dias de pessoas bem-sucedidas porque escolheram bem e souberam escolher e foram acompanhados
por Deus desde o começo ao fim, como também vemos pessoas que escolheram mal e foram acompanhados do mal até o fim dos seus dias, porque eles não têm firmeza nas coisas que são do Senhor. E assim aconteceu com Daniel. Daniel e os seus mais 3 jovens companheiros eram um homem de Deus, era um homem que tinha sido levado cativo para o rei da Babilônia, porque Deus queria provar o seu povo ali em Babilônia. Seu povo foram para lá porque eram idólatras e assim por diante, e Deus os levou lá para purificar o seu povo. E junto com esse povo foi esses 4 jovens, quero dizer, esses 4 jovens que já saíram da sua terra por cativo, mas com uma consciência limpa diante de Deus e sabendo o que eles queriam para a sua vida, e por isso eles foram bem-sucedidos ali no meio do cativeiro. Diz o verso que nós lemos hoje: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as coisas, vamos dizer, daquele povo aonde eles iam ali ser cativos. Então ele tinha uma decisão completa no seu coração: aconteça o que acontecer, e nós vamos numa terra estranha, aonde se adora Deus estranho, aonde se serve Deus estranhos, mas eu não vou me contaminar com coisa nenhuma que este povo se contamina. E Deus esteve com ele do começo ao fim, porque ele resolveu a não se contaminar com as coisas daquela província aonde foram levados. Por isso eu disse, Deus o acompanhou, esses 4 jovens, do começo ao fim. E Deus tem acompanhado muitos homens do passado, do começo ao fim, porque eles decidiram firmemente não se contaminar com as coisas deste mundo, não se contaminar com as coisas a qual a palavra de Deus diz: não faça, não se contamine, não se deixe dominar. Quando essa decisão estiver conosco, então Deus será conosco até o final, porque nós temos uma decisão firme no nosso coração. E assim como Deus esteve com os homens do passado, Ele está com cada um de nós. Depende da nossa decisão, o que nós tiremos para fazer, ou assistir, ou se voltar para aquilo que nós escolhemos para as nossas vidas. Então depende disso. Daniel resolveu firmemente, e ele esteve mais 3 jovens junto com ele, que, vamos dizer, se Daniel falava, eles assinavam embaixo e continuavam firme na presença de Deus. Se nós olharmos para isso, parece que é meio fácil, mas se nós olharmos para a vida de Daniel, para a vida desses 4 jovens, eles não foi fácil a vida deles, para eles permanecerem naquela decisão de estar firme e não se contaminar com as coisas daquele povo da época. É assim a mesma coisa, eu quero dizer, com nós, com a igreja. Nós temos que resolver de não se contaminar com as coisas deste mundo, se queremos que Deus esteja conosco em todos os dias da nossa vida, assim como eles resolveram. Como disse, parecia fácil, mas Daniel logo foi, como é que se diz, começado o povo que estava com ele tentar para poder apanhar de Daniel em alguma coisa, para achar culpa nele, para levar ele em acusação diante do rei e assim por diante. Mas como disse, Daniel permanecia firme. Todas as coisas que vinham, ele permanecia firme. Se nós olharmos mais logo à frente, que não vou ler, mas vou citar alguma coisa, logo quando eles viam que não podiam acusar Daniel de jeito nenhum, eles pensaram e viram que Daniel continuava servindo o Deus que ele servia em Jerusalém, e ele ia 3 vezes, 4 vezes por dia no quarto e orava para Deus. Ele disse: nós não podemos acusar esse homem se nós não acusarmos a respeito
da sua lei a respeito do seu Deus. Então trajaram um decreto e assinaram, fazendo lei, assinar que aquele que fugisse do decreto do rei seria lançado numa cova dos leões. Então, não era fácil para Daniel. Aquele homem que tinha resolvido não se contaminar com as coisas daquele povo, agora ele foi julgado diante do rei, porque ele não fez causa daquilo que o rei tinha assinado e foi julgado lá na cova do leão. Sabemos que ele podia ter sido espedaçado, mas ele confiava em Deus. Ele não fugiu daquilo que ele tinha no seu coração, antes preferiu morrer do que se contaminar com as coisas que o rei tinha decretado. Porém, ele foi julgado lá na cova do leão. E no outro dia o rei foi lá e chamou e disse: Daniel, Daniel, por acaso teu Deus pôde te livrar dos leões? E Daniel respondeu: sim, eu estou aqui porque Deus sabe que eu não pequei contra ele. E o rei tirou e foram julgados a outros, que os acusadores e foram despedaçados por os leões. Os 3 companheiros de Daniel, por não adorar uma estátua, foram julgados no fogo. Mas resolveram não se contaminar com as coisas daquele povo e não se contaminaram ainda que fossem jogados pelo fogo. Fossem jogados numa fornalha, aonde que os companheiros deles, para ir levar eles lá até o fogo, morreram. Mas diz que eles passeavam dentro do fogo, e com eles tinha um a mais, que passeava dentro do fogo. Porque eles resolveram de não se contaminar com as coisas do mundo. Quando nós resolvemos a não se contaminar com essas coisas, eu quero dizer que é certo que Deus está conosco. Todos os lugares onde nós precisamos testemunhar. Seja até numa fornalha de fogo, seja numa cova dos leões, podemos contar que Deus está junto conosco, porque resolvemos sermos de Deus. Resolvemos agir conforme a palavra de Deus e não se contaminamos com esse mundo. Se nós olharmos para outro lado, nós vemos que muitos fracassaram. Nós vemos que muitos que talvez até tinham feito coisas assemelhantes, mas não eram firmes no seu propósito, eles fracassaram. Assim como nós vemos nos nossos próprios dias. Às vezes seguimos a Deus 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e de repente, por qualquer coisa, fracassamos, porque o nosso propósito não é firme com o Senhor. E então nós fracassamos. Mas como Daniel resolveu e não fracassou, eu quero dizer que o Deus de Daniel é o meu Deus, e o Deus de Daniel é o teu Deus, enquanto tu o guardar e tiver esse propósito firme no teu coração de obedecer ao Senhor, nada irá te fazer fracassar. Tu irás continuar sempre firme na presença de Deus e nada pode abalar a tua fé e fazer você desistir do caminho do Senhor. Ainda que você seja jogado numa fornalha de fogo, tu continuará a louvar e a agradecer a esse Deus tão maravilhoso. Sabemos então que Daniel e esses 3 companheiros foram firmes naquilo que eles escolheram a servir, foram firmes naquilo que eles propuseram no seu coração de não se contaminar com essas coisas que eram do rei. Daniel foi muito sábio desde o começo. Ele sabia que tudo o que havia ali na Babilônia era consagrado, vamos dizer, a demônios, porque eram consagrados a ídolos. E ele não queria se contaminar com essas coisas, porque ele sabia que o seu povo estava padecendo por causa dessas coisas. Então ele resolveu: eu não me contamino. Não adianta, posso ser ali um escravo, posso ser zombado, posso ser perseguido, pode acontecer o que acontece comigo, vou permanecer firme. E como disse, logo começaram as lutas sobre a vida de Daniel. Mas Daniel não deu lugar.
a coisa nenhuma. No capítulo 9 diz: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe do eunuco. Diz: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do eunuco. Vamos dizer, se não fosse Deus ter trabalhado naquele eunuco, ele não ia aceitar a proposta de Daniel. Mas porque Daniel tinha uma confiança em Deus, ele não se abalava. Deus trabalhou na vida do eunuco e ele aceitou aquilo que Daniel tinha proposto. E ele disse: Daniel, eu tenho medo do meu Senhor, porque vocês poderiam me contaminar diante dele e ele veria o rosto de vocês mais triste do que os outros jovens da vossa idade e assim eu teria pondo a minha cabeça em perigo. Mas Daniel confiava em Deus. Ele disse para o chefe do eunuco: experimenta isso conosco, eu te peço por 10 dias. Em 10 dias tu vai ver se nós estamos bem ou se os outros estão melhor de nós, ou assim, então faça-se com nós também. Mas quando foi o fim dos 10 dias e foram passado revista para ver quem estava melhor, diz que o semblante desses 4 jovens era maravilhoso demais, resplandecia muito mais do que os outros jovens, porque Deus estava com ele. Quando Deus está conosco, as coisas todas dão certo. Ainda que parece que está tudo errado, mas para Deus dá tudo certo. E aí, vendo eles, o rosto deles que estava mais robusto, firme do que o osso, então diz que ali o rei tirou a iguaria, e tirou o vinho, tirou a comida que o servia e passou a dar legumes e tratar eles como Daniel. A comida muitas vezes não é a qual nós mantém, porque diz que a comida muitas vezes nos leva até a perecer, mas a comida que é a palavra de Deus nos dá vida permanente. Era nisso que Daniel se firmava. Ele diz, no verso 12 diz: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e o que se nós deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e dos jovens que comigo comem das finas iguarias do rei, e segundo virem, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias, e no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor estava ele mais robusto do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com tudo isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber, ele dava legumes. Então tirou todas aquelas coisas e viram que Daniel, perante os seus olhos, eram os mais mal alimentados, mas estavam mais fortes, mais robustos. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência, em toda a cultura e sabedoria, mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ora, estes 4 jovens, Deus deu primeiro conhecimento. Como é bom quando nós temos conhecimento. Quando é bom quando Deus nos dá conhecimento. Primeira coisa, ele diz que Deus deu a eles, a esses 4 jovens, conhecimento. Conhecimento o quê? Das coisas de Deus, para que eles não fracassassem. Por isso eles foram experimentados. Por isso eles foram levados a certas circunstâncias, mas eles não se perderam em tempo algum, porque eles tinham conhecimento que veio de Deus e eles permaneceram firmes. Deus deu conhecimento e depois ele deu inteligência. Como é bom quando uma pessoa tem inteligência. Como é bom falar com uma pessoa quando ela é sábia no falar. E Deus deu para esse jovem inteligência. Então eles foram inteligentes, foram sábios, inteligência, e daí ele diz, em toda cultura e sabedoria,
mas Daniel, a inteligência de todas as visões e sonho. Daniel parece que Deus acrescentou um pouquinho mais do que os outros, alguma coisa que era mais oculta. Sabemos que logo naqueles dias esse reino foi abalado por um sonho e o rei procurou que alguém trouxesse esse sonho a ele, a revelação daquilo que ele tinha visto, porque ele ficou alarmado e diz que ele procurou os jovens, os encantadores, os sábios da Babilônia, e ninguém podia fazer ele entender as coisas que ele pedia. Sabemos que, se nós lemos aí no capítulo 2, os sábios da Babilônia, os encantadores, disseram: rei, não existiu na terra e nem existem homens que possam saber e fazer saber o que o rei pede. Jamais aconteceu isto no mundo. Para aquilo que o rei exige é alto demais. Então o rei mandou os soldados deles reunir e mandar matar todo sábio da Babilônia. O rei disse: mata agora todos esses sábios da Babilônia que tem no meu reino. Por que eu estou aguardando esses sábios? Se eu preciso deles, eles não sabem me responder coisa nenhuma. Eles não sabem responder coisa nenhuma. Quando estavam para buscar a Daniel e seus 4 companheiros para ser morto, Daniel se apressou e disse: por que é tão forte esse decreto do rei e que todo sábio tenha que morrer? E o chefe lá fez ele saber a Daniel. Daniel disse para ele que desse um tempo, desse uns dias, e ele fazia o rei saber aquilo que o rei estava pedindo. Daí assim, e ele foi levado à presença do rei e fez o rei saber as coisas que o rei desejava. Mas vamos deixar mais à frente, eu vou entrar aí nisso. Diz assim: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem os chefes dos eunucos, trouxe-se à presença de Nabucodonosor, e então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados homem, outros como Daniel, Ananias, Michel e Azarias. Pois isto passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhe fizer pergunta, achou-se 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Porque Daniel e esses 4 jovens tinham toda sabedoria e compreensão, porque eles tinham determinado em seu coração em servir a Deus, não importa a circunstância que eles tivessem passado. Então agora aqui eles estavam já condenados junto com os sábios para a morte. E Daniel pediu uns dias para ele orar e seus companheiros, e logo ele foi introduzido diante do rei e trouxe tudo aquilo que o rei desejava. Eu quero ler alguma coisinha para nós ver as firmezas que tinha em Daniel. Daniel, logo que Deus o visitou e forneceu aquilo que ele e seus companheiros buscavam em oração, o capítulo 2, o verso 20 diz assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque Ele é a sabedoria, é o poder, e Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece rei. É Ele que dá sabedoria ao sábio e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva, e com Ele mora a luz. E a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graça, e eu te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber que te pedimos, porque nos fizeste saber estas coisas. Então quem deu? Daniel foi
logo agradecer a Deus, porque Deus tinha dado a ele inteligência e sabedoria para ele responder, fosse qual fosse a situação. Sem Deus, Daniel não podia dizer nada. Sem Deus, Daniel não podia revelar nada. Mas ele tinha escolhido Deus. Ele tinha feito um propósito no seu coração, o qual permaneceu a vida inteira, buscando e servindo a Deus, ele e os 4 jovens. E assim foi a vida desse homem de Deus, porque ele escolheu Deus. Como disse, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as coisas do mundo, não contaminar-se com as coisas do rei. Como está, o que resolvemos e como estamos se portando no meio deste mundo perdido, no meio deste mundo enganador, no meio deste mundo que nos acusa continuamente. Como estamos vivendo diante de Deus nesse mundo perdido? Como está a nossa vida? Será que nós estamos levando a sério a nossa vida cristã? Será que nós estamos preocupados como Daniel com as coisas que nós estamos esperando? Ou será que nós estamos se deixando levar pelas coisas que muitas vezes nos rodeiam? Será que nós estamos se deixando levar por aqueles que abandonam as coisas de Deus e começam a misturar heresias no meio da palavra de Deus para assim nos levar a perder? Será que nós somos sábios e inteligentes para entendermos essas coisas? Será que nós somos sábios e inteligentes o suficiente para que eles não nos possam enganar? Se nós temos feito esse propósito firme, eu quero dizer que, ainda que o diabo se levante com todos os seus condutores, ele não nos engana, porque o Deus que nós servimos é muito maior do que os deuses deles. E como disse assim, depende a nossa conduta daquilo que nós, assim, determinamos em nossa vida. Se determinamos a servir a Deus com todo o nosso coração e continuamos a acreditar e não fracassamos em tempo algum, Deus nos dá sabedoria para que nós possamos passar todos os dias na nossa vida firme com o Senhor, porque Ele é o mesmo Deus, Ele é um Deus que não muda, Ele é um Deus que está conosco todos os momentos. Por isso eu sempre digo que Ele sabe muito bem de mim, por isso Ele bem sabe muito bem de você, porque Ele não te deixa nem um minuto por dia, sempre está junto com você, sempre está junto comigo. Muitas noites eu me acordo até penso porque é Deus que me acorda, porque eu sinto que Ele está ali pertinho de mim, até nos meus sonhos Ele tem trabalhado, porque Ele não me deixa sozinho, então Ele sabe tudo de mim. Se nós temos um propósito firme, e Ele sabe tudo de mim, como sabe de Daniel, e sabemos que Daniel teve um fim maravilhoso demais. Eu quero ler um pouquinho do fim de Daniel. Depois que ele escreveu, foi escrito esses últimos versículos, assim, de Daniel, parece que se encerrou a carreira de Daniel, e Daniel descansou em paz. Aqui, Daniel estava no fim dos tempos, e ele já tinha orado, tinha confessado os pecados do seu povo, permanecia firme a Deus, e Deus deu uma visão, e nessa visão ele viu as coisas futuras, e coisas terríveis, coisas grandes, e ele ficou meio alarmado, porque ele não podia entender aquilo que ele tinha visto, porque olhos humanos não podem entender as coisas de Deus, se Deus não o revela. Eu só posso entender as coisas de Deus é quando Deus me revela, porque pela minha inteligência, pela minha sabedoria, coitado de mim. Então, daí, quando ele não podia entender, ele falou assim, eu o vi. Ele está falando que ele o viu, a voz, e viu coisa, eu o viu, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas?
E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão enceradas, seladas até o tempo do fim. Daí ele disse: eu não entendi, Senhor. Eu não pude entender aquilo que tu mostrou ali no fim. Ele daí disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão enceradas e seladas até o tempo do fim dessas coisas. E Daniel talvez ainda não podia se firmar nisso. Disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão enceradas, seladas até o tempo do fim. Elas vão ser reveladas a Daniel até ali no tempo do fim. E ele continuou a confortar Daniel, disse: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois de tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1399 dias. Ele diz: Daniel, depois que você viu aquelas coisas espantosas e for tirado o sacrifício que se fazia naquela época, haverá ainda 1390 dias para que as coisas comecem a se confirmar. Ele disse: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantará para receber a tua herança. Vai, Daniel, chega, o teu tempo chegou ao fim, descansa no Senhor. No fim dessas coisas você vai levantar e vai receber a tua herança. Capaz de estar dizendo para nós nessa noite, talvez quantos de nós vamos dormir que nem Daniel, mas fica tranquilo, confia no Senhor. No fim dos tempos, tu se levantarás para receber do Senhor a tua herança. Maravilhoso é aquele que descansa no Senhor e espera no Senhor e está com o seu coração firme na palavra de Deus e não se deixa mover para lado nenhum, porque assim ele terá um fim glorioso. Ainda que os nossos dias sejam de luta, ainda que os nossos dias sejam difíceis, mas o fim deles é um fim de paz, um fim de alegria e um fim de esperança. Porque no fim desses tempos, no fim desta visão, vem o Filho do Homem, como Daniel viu, para reinar. Então tu se levantarás e receberás a tua herança. Esse é o convite do Senhor para mim e você, para a nossa escolha para com Deus e para uma firmeza para com Deus até o fim dos nossos dias. Que Deus possa nos abençoar ricamente e nos fortaleça no Senhor.